começo do mês, a gente ainda estava na Copa, né? E a gente tinha o Brasil com uma necessidade de mudar o jogo. A gente tinha o Brasil com a necessidade de transformar a história. Você se lembra bem, há 4 anos atrás o Brasil levou a sua maior goleada em Copas, perdeu de 7-1 para a Alemanha, e desde então a gente tem buscado reerguer a nossa história e mudar o nosso jogo no futebol. Você sabe bem que o Brasil queria mudar o jogo na Copa, mas não conseguiu porque os adversários não deixaram. Os adversários não tiveram misericórdia, né, do Brasil e acabaram ganhando, até que chegou a Bélgica e eliminou o Brasil de vez. Nós entendemos que na nossa vida, de vez em quando o jogo precisa ser mudado. De vez em quando a gente entra no estágio de tristeza, apatia, desânimo, e a gente vai ficando às vezes frustrado com uma série de questões que vão deixando a vida desinteressante, vão deixando a vida sem gosto, sem graça. E isso, às vezes a gente está desanimado com a família, às vezes a gente está desanimado com a igreja, às vezes a gente está desanimado com o emprego, mas muitas vezes o desânimo vem e afeta de forma direta a nossa relação com Deus. Especialmente quando esse último fator acontece, quando a nossa relação com Deus é afetada, a gente precisa urgentemente que o jogo seja mudado, né? Que o jogo da nossa vida seja transformado. Deus quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida alegre, uma vida de paz na presença dEle. Mas à mesma medida que Deus quer que a gente tenha essa vida com Ele, existem inimigos, adversários no meio do caminho. Do mesmo jeito que existiam adversários para o Brasil, tem adversários para nós também. Só que o nosso adversário é um pouquinho mais forte do que os adversários que o Brasil enfrentou. Os adversários que vêm para não deixar a gente viver a vida que Deus quer, são adversários muito mais fortes, muito mais ardilosos. O inimigo joga na nossa vida de vez em quando desânimo, medo, frustração, contendas, para que a gente não viva aquilo que Deus quer que a gente viva. Domingo passado você viu algumas armas para vencer isso. Domingo passado nós falamos que o que vence o medo, o que vence o desânimo, o que vence a frustração, o que vence a contenda é nós termos firmeza, sabermos o que vem e o que não vem de Deus. Sabermos o que é mandado por Deus para nós vivermos e o que não é. Onde é que eu encontro essa firmeza? Nós falamos semana passada que essa firmeza a gente encontra na palavra, na Bíblia. Então a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa aprender sobre a Bíblia, porque a Bíblia diz tudo o que nós precisamos saber. E na Bíblia a gente descobre um elemento muito importante. Nós descobrimos quem somos e o que nós precisamos fazer. Nós descobrimos, já que nós somos de Deus, naturalmente a gente age como quem é de Deus. Já que nós somos de Deus, naturalmente a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Só que coisa interessante, o Brasil, a seleção brasileira, não conseguiu mudar o jogo na Copa do Mundo. Não conseguiu. Pelo contrário, saiu um pouquinho mais manchada. Mas não sei se você se lembra desse mês, né? As coisas estão acontecendo tão rápido que a gente até esquece dos acontecimentos. Mas eu não sei se você se lembra. Em meio à Copa do Mundo, teve um fato que tirou a atenção da Copa do Mundo e colocou os nossos olhos na Tailândia. Você se lembra? No começo do mês, um grupo de alunos de um time de futebol, junto com seu treinador, foram visitar uma caverna, uma gruta. Choveu, a caverna se encheu de água e eles ficaram lá alguns dias presos. E foi uma coisa extremamente dramática. Eu não sei se você sabe, mas para retirar aqueles meninos lá da caverna, precisou-se de uma equipe de 1000 pessoas, de 5 países diferentes, gente unida, gente voltada com a intenção de tirar aquele pessoal de lá. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nessa retirada foi a organização. Tinha gente que bombeava a água para fora,
Tinha gente que, os mergulhadores que fizeram o trabalho, gente que preparava comida para a equipe, gente de estratégia, geólogos que conheciam a região, que sabiam como é que funcionava a caverna. Uma grande equipe fazendo um processo extremamente organizado, melindroso, conseguiram retirar aquele pessoal de lá. Sem contar as inúmeras, os milhares ou talvez milhões de pessoas que ao redor do mundo estavam orando por aquele pessoal e pedindo a ajuda de Deus para eles saírem de lá. Então, o que me chamou a atenção foi que na caverna existiu uma coisa que na seleção brasileira não existiu: organização e saber as etapas, saber qual passo deveria ser dado em qual hora, o que fazer, em qual momento fazer. Isso aí foi uma coisa extremamente legal que chamou a atenção de todo mundo. Por que eu estou falando isso para você? Porque no processo de renovação espiritual, no processo de nós reavivarmos, da nossa vida voltar para os trilhos, o ânimo voltar no nosso coração, eu penso que existem etapas que nós precisamos entender e etapas das quais nós não podemos fugir, etapas que não podem ser puladas. E para a gente pensar nessas etapas da renovação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar com a gente aqui o texto de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler um texto conhecido de muitos de nós. Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ler. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, Ezequiel 37, a gente vai lendo alguns versículos conforme nós vamos caminhando aqui nessa noite. Ezequiel, capítulo 37, eu quero ler com você, a princípio, o versículo 1 e versículo 2. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Amém? Está escrito assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. Eu não sei se você sabe, mas esse texto, fique com a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar nesse texto aí. Eu não sei se você sabe, mas na época que esse texto foi escrito, o povo de Israel já havia sido, a Babilônia veio sobre Israel, invadiu Israel, destruiu o templo, destruiu a cidade, matou a maior parte da população e pegou os nobres, os mais jovens, e levou esses nobres jovens cativos para a Babilônia. Nessa época, o povo de Israel não é uma nação forte, não é um povo estruturado, não é um país que tem cidade estruturada, não tem um templo, é um povo extremamente destruído que está agora na Babilônia, e eles precisam então de renovação da parte de Deus. A pergunta desse texto aqui uma pergunta do povo nessa época aqui esse povo de Israel tem tantas promessas. Eu não sei se você sabe, mas Deus disse que o povo de Israel seria tão numeroso quanto as estrelas dos céus, seria tão numeroso quanto a areia da praia. Deus prometeu que esse povo moraria numa terra que manda leite e mel, que eles seriam extremamente abençoados. Deus prometeu que estaria com eles, que seria o Deus deles, o Pai deles. Só que agora eles não têm uma terra que manda leite e mel. Na verdade, agora eles não estão em terra nenhuma, eles são escravos na Babilônia. Deus, agora eles não são numerosos como a areia da praia, pelo contrário, é um grupinho que é escravo na Babilônia. E a impressão que eles têm é que eles não mais serão um povo abençoado, um povo forte, um povo que vai realizar alguma coisa grande. Levou Ezequiel para um lugar extremamente feio. Levou Ezequiel, a mão do Senhor, pegou o espírito do Ezequiel, vamos dizer assim, e levou Ezequiel para um vale que estava cheio de ossos. Cheio de ossos secos. Então, não foi uma questão bonita em hipótese alguma. Ninguém sai para fazer um tour. Quando você vai conhecer uma cidade, você não vai no cemitério da cidade ver, porque cemitério não é um lugar turístico. Não é um lugar que a gente gosta de ir.
Mas agora aqui é pior, porque os ossos que Ezequiel vê não estão no cemitério, enterrados nas tumbas. São ossos que estão jogados, espalhados ao longo de um grande vale. Então o que Ezequiel está vendo é uma cena de terror. Deus pega o espírito de Ezequiel e coloca Ezequiel para enxergar um local de morte, um local de derrota. Porque eu não sei se você sabe, mas esses ossos são de um exército. E se o exército morreu, significa que aconteceu o quê? Que eles enfrentaram uma batalha e perderam a batalha e foram mortos. Então Deus está levando Ezequiel para um local de derrota, onde a morte operou, e ele pega o Ezequiel, segundo nós lemos no versículo 2, e faz o quê? E a mão do Senhor me pegou, e ele me levou de um lado para outro. Imagina você andando com Deus, e Deus levando Ezequiel de um lado para outro, sobre o vale de ossos secos, dizendo: Ezequiel, olha aí, observa tudo aí. Ezequiel, está vendo? Ezequiel vai e observa o vale como um todo, não deixa nenhum pedaço sem ser visto. E você percebeu qual foi a conclusão que o profeta chegou no final do versículo 2? E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito mais do que secos. Os ossos estavam sequíssimos, ou muito secos. Então o que o Ezequiel está vendo aqui, sabe o que é? Nós estamos diante de um grande problema. Tem osso que não acaba mais, é osso demais. E se não bastasse esse tanto de osso, o que acontece? Esses ossos estão sequíssimos. Ou seja, Ezequiel está num lugar que serve para quê? Humanamente falando, aquele local não serve para nada. O que você faz com um grande exército de mortos? O que você faz com um grande número de ossos secos que não, na nossa visão não tem vida mais? Mas sabe por que Deus levou Ezequiel nesse lugar? Porque o vale de ossos secos, na verdade, era a forma que a nação de Israel estava. O vale de ossos secos era o retrato da situação do povo de Deus. O povo de Deus estava morto, porque eles caminharam por um caminho de idolatria. O povo de Deus estava morto, politicamente falando, porque agora não tem rei de Israel, quem governa é um rei estrangeiro. O povo de Israel está morto geograficamente falando, porque eles não têm a terra deles mais, eles moram em outra terra. O povo de Israel está morto espiritualmente, porque eles abandonaram a Deus e foram levados cativos como castigo de Deus mediante o pecado deles. Por que eu estou contando isso aqui para você? Porque o primeiro passo da renovação espiritual, o primeiro passo de nós animarmos, o primeiro passo de nós termos uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz, é nós olharmos para aquilo que está errado. O primeiro passo é nós identificarmos os nossos problemas, identificarmos as questões ruins. E isso é um ponto que nós não gostamos. Eu não sei se você é como a maioria, mas quem é que gosta de sentar para conversar sobre os problemas? Muitas vezes os casamentos estão ruins, sabe por quê? Porque o casal ainda não sentou e não jogou aberto com o problema que está acontecendo lá dentro da casa. Muitas vezes a nossa relação no trabalho está ruim, por quê? Porque a gente vai protelando a conversa sobre os problemas, e muitas vezes a nossa vida espiritual está ruim, porque a gente não para pensar seriamente sobre a nossa condição. A avaliação não é uma coisa que nós gostamos de fazer muito. A gente gosta de viver a vida, mas sem avaliar o que está acontecendo conosco, sem refletir seriamente com o que está acontecendo conosco. E Deus pega o Ezequiel aqui e diz: Ezequiel, eu quero que você veja o povo como eu vejo. Eu quero que você entenda a situação de Israel como eu entendo. Eu quero que você observe que, da minha visão, do local onde eu vejo Deus falando, Israel está como um vale cheio de ossos secos. E eu não sei se você para pensar nisso, mas embora a gente dê satisfação para os nossos patrões, embora a gente dê satisfação na nossa casa para o esposo, para a esposa, embora na igreja a gente dê satisfação para os nossos líderes,
Se tem alguém que a gente tem que dar satisfação sobre a nossa vida, para quem? Para Deus. Deus nos deu a vida que nós temos. A vida que nós temos foi a vida que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida para nós vivermos, para nós desfrutarmos, para nós aproveitarmos, para nós fazermos aquilo que precisa ser feito. Só que essa vida vai chegar um dia em que nós haveremos de prestar contas dessa vida. E essa vida não será prestada, as contas dessa vida não serão prestadas para mim. As contas dessa vida não serão prestadas para o seu chefe, para o seu esposo, para a sua esposa. Não, as contas dessa vida, um dia elas serão prestadas para quem? Para Deus. Um dia todos nós compareceremos diante de Deus e deveremos dar relatório ou prestar contas do que nós fizemos com a vida que Deus nos deu. Por isso, se tem algo que você precisa se preocupar urgentemente, é como Deus está enxergando a sua vida hoje. Você pode responder essa pergunta com tranquilidade. Como Deus está olhando para a sua vida hoje? Deus, do lugar onde Ele vê, e isso é interessante você saber, porque a gente imagina que Deus, Ele é aquele indivíduo que nos vê de binóculo lá do céu, porque Ele está tão distante, né? Ele mora lá depois das nuvens, e Ele tem que enxergar a gente de binóculo, porque se não for de binóculo Ele não consegue ver. Então talvez a gente até consiga fazer algumas coisas escondidas de Deus, mas mal sabemos nós que o Deus que nós servimos está onde? Aqui. Que o Deus que nós servimos está em todos os lugares. Que o Deus que nós servimos não tem barreiras geográficas. O salmista entendeu isso e diz: Senhor, aonde eu vou me esconder do seu amor? Onde eu vou esconder do seu espírito? Porque se eu subo no mais alto dos montes, quem é que está lá? Deus. Se eu desço no mais profundo dos abismos, quem é que está lá? Quem é que está lá? Deus. Se eu digo, vou apagar a luz para ver se Deus não me vê, eu apago a luz e aí eu descubro o quê? Que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Deus enxerga no claro, Deus enxerga no escuro, Deus enxerga no alto, Deus enxerga no baixo, Deus enxerga na igreja, Deus enxerga na nossa casa, Deus enxerga em todos os lugares. Isso é uma verdade reconfortante, porque eu sei que onde eu estiver, cada palavra que eu disser, cada oração que for feita, quem é que vai estar do meu lado me ouvindo? Deus. Eu sei que cada ato de adoração que eu prestar a Deus, eu sei que cada oferta que eu der a Deus, a oferta do meu coração, da minha vida, quem é que vai estar pronto para receber? Deus. Mas ao mesmo tempo eu também sei que quando a minha vida estiver um vale de ossos secos, talvez a minha família não veja, talvez a liderança da igreja não veja, talvez os meus companheiros de trabalho não vejam o meu vale de ossos secos, mas se a minha vida estiver um vale de ossos secos, eu também tenho a certeza de quem é que vai ver essa vida? Deus. Não há nada que seja oculto aos olhos de Deus. Por isso que Deus está pegando o profeta e está dizendo: profeta, eu quero que você veja o que eu estou vendo da nação de Israel. Então novamente eu faço a pergunta: quando Deus vê, o que Deus vê quando olha para nós? O que Deus vê quando olha para a sua vida? O que Deus vê quando olha para a sua relação com Ele? O que Deus vê? O que Deus vê quando me vê? Porque todas as contas da nossa vida serão prestadas para Ele. Então, nós precisamos hoje, com sinceridade, perceber qual é a nossa real situação. Seja honesto nesse momento com você mesmo e diga: como eu estou diante de Deus? Eu estou frio, eu estou fervoroso, eu estou comprometido, eu não tenho considerado Deus. Como está a sua vida hoje diante de Deus? Reconhecermos os problemas que nós temos, é nós reconhecermos as dificuldades, é nós reconhecermos as nossas debilidades, é nós reconhecermos os nossos pecados. O primeiro ponto é esse: reconhecer o tamanho do buraco onde nós nos enfiamos, o tamanho das questões erradas onde nós viemos parar. Esse é o primeiro ponto. Porque eu não sei se você já percebeu, Jesus não veio para os sãos, mas Jesus veio foi para os doentes.
E não é que exista gente que não precisa de Deus, todo mundo precisa de Deus. Só que tem gente que não reconhece isso, e quem não reconhece que precisa de Deus, ficará sem Deus, mas Deus será para todo aquele que chegar diante dele e dizer: Pai, eu estou no meio do vale de ossos secos e eu preciso de Ti. Deus virá sobre todo o coração que de forma simples, não precisa ter elaborações, não precisa ter uma voz diferente para falar com Deus. Deus virá sobre todas aquelas pessoas que disserem: Senhor, sem o Senhor eu sou como um vale de ossos secos, eu preciso de Ti. Porque eu não sei se você reparou, mas foi isso que o profeta fez. Versículo 3 que nós lemos, olha só o que está escrito aí. O Gabriel vai me ajudar colocando aqui na tela. Versículo 3, olha a pergunta que Deus faz para o profeta. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Meus irmãos, Deus faz umas perguntas extremamente engraçadas, não? Deus faz as perguntas extremamente engraçadas. E Deus tem uns argumentos muito bem elaborados. Eu não sei se você reparou. Ele chega para o profeta, como é que ele chama o profeta? Filho do homem. Sabe o que Deus está dizendo? Ô Ezequiel, você que é mortal, você que é humano, você que é filho do homem, você que está preso no tempo, você que tem as forças limitadas, eu quero fazer uma pergunta para você, Ezequiel. Esses ossos podem reviver? Se você estivesse diante de um vale cheio de ossos secos, muitos ossos, e esses ossos sequíssimos, e alguém chegasse para você e perguntasse assim: esses ossos podem reviver? O que você responderia com sinceridade? Sabe o que eu falaria? Mas nunca. Jamais esses ossos poderão reviver. Porque a gente já viu o caso de ressurreição, viu? Mas o caso de ressurreição que a gente viu é do filho da viúva de Naim, que tinha morrido naquele dia, é do Lázaro. Lázaro morreu já tem um tempo, mas foi só 4 dias, não deu tempo nem de apodrecer a carne toda. Essas ressurreições é de pouco tempo que morreu. Mas se alguém pergunta para mim, esses ossos sequíssimos, eu falei: rapaz, eu acho que não tem jeito que até achar o osso certo para grudar no esqueleto certo, esse negócio é difícil demais. Eu de cara responderia: Deus, me leva de volta para casa, para eu assistir um Netflix lá tranquilo, porque esses ossos aí não tem jeito. Eu responderia assim. Porque eu sou filho do homem, eu sou carnal, eu sou carne, né? Eu sou gente que olha as coisas como o homem olha. Só que o profeta olha para Deus e diz o quê? Ó soberano Senhor, Tu o sabes. Quem sabe das coisas é o Senhor. Ó soberano Senhor, da minha visão, humanamente falando, com o poder que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, eu olho para esse vale de ossos secos e não tem jeito. Mas o Senhor é o soberano. O profeta faz questão de dizer que Deus é o soberano, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, aquele que tem todo o poder. E se Deus é o que governa sobre tudo e sobre todos, Ele é quem tem todo o poder, Ele manda na terra toda, Ele controla tudo que existe, e Ele tem poder, se Ele quiser, até para fazer ossos secos reviverem. Essa é a palavra do profeta. Se o primeiro passo da renovação é o entender o problema, o segundo passo da renovação é o entender que Deus é quem pode fazer a restauração. O segundo passo é esse: é entender que não há restauração que seja produzida por mãos humanas. Não há um ânimo duradouro que seja produzido pela nossa própria vontade. Nós dependemos de Deus para ter vida. Sem Deus não há possibilidade de nós vivermos. Sem Deus não há possibilidade de nós vencermos os nossos pecados. Sem Deus não há possibilidade da santidade. Nós precisamos de Deus para tudo. Eu não sei se você já viveu esse conflito, mas a gente está chegando no meio do ano. Eu não quero deixar você culpado não, mas só para a gente ver aqui, das promessas que você disse que faria esse ano, nós já estamos no meio do ano. Quantas delas você cumpriu?
Das promessas que nós fizemos no começo do ano, quantas delas você de fato está exercendo 7 meses depois que o ano começou? E eu não quero questionar o fato de que você começou, ou que você começa animado com muitas coisas. Não é? Nós começamos animados com muitas coisas, gente. A gente olha para a vida e diz, não, esse ano eu serei fitness, porque está na moda ser fitness. Eu vou para a academia e eu vou pagar logo um pacote de 6 meses de academia, porque se eu pagar eu vou. Aí você vai um dia animado, 2 dias extremamente animado, 3 dias força, os músculos estão doendo, você não está aguentando de dor mais, porque aquilo dói. Aí no 4º dia você fala, vou comer uma coxinha na hora da academia. Você estava decidido. Havia ânimo, mas de repente o que aconteceu? A vida descambou para um lado que você não gostaria que ela descambasse, você deixou de lado, aquele ânimo acabou como fumaça. Você olha para o seu casamento e diz o quê? Não, esse ano mas eu vou ser um bom esposo, eu vou lavar a louça lá em casa todo santo dia. Misericórdia. A primeira semana você lava, na segunda semana já não lava mais. Mas você estava animado, você tinha ânimo, você decidiu. O que acontece entre a decisão e a parada de fazer as coisas? O que acontece entre a decisão de nós sermos fiéis a Deus, de nós sermos santos, de nós cuidarmos da nossa família, de nós cuidarmos da nossa casa? O que acontece entre esse momento e aquele momento que a gente desanima com tudo? Sabe o que acontece? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que de fato existe diferença entre estar vivo e estar excitado. Tem coisas na nossa vida que não passam de uma excitação, não passa de empolgação. A gente só está empolgado. É por isso que a gente volta a cometer os mesmos pecados de antes, porque o que a gente viveu não foi um renovo, foi só empolgação. Sabe por quê? É porque o que a gente estava experimentando não era vida, era só agitação. Você pega um morto e dá um choque nele, como é o nome daquele trem? Com um desfibrilador, você dá um choque no morto, ele mexe para tudo que é lado. Mas ele não está vivo, ele só está eletrocutado. É só energia passando pelo corpo dele, aquilo não é vida. Ele mexeu, sim, mexeu, mas aquilo não era vida, aquilo era eletricidade correndo pelo corpo dele. Sabe o que eu estou querendo dizer? As mudanças duradouras da nossa vida, elas não acontecem pela nossa empolgação, elas não acontecem pela agitação do nosso coração. As mudanças duradouras da nossa vida acontecem quando Deus age efetivamente, renovando a nossa vida, nos dando vida em abundância, porque somente se Deus vier sobre nós é que nós teremos vida e força para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu posso ser uma pessoa santa? Posso, não pelo meu próprio esforço, mas se Deus segurar na minha mão e me ajudar. Eu posso ser alguém que vive uma renovação contínua, uma vida de fé animada? Posso. E eu fico impressionado com o nosso desespero, com o desespero das igrejas. Já viu como é que a igreja trabalha? Vou contar um segredo dos bastidores das igrejas aqui para vocês. Se uma igreja precisa melhorar as ofertas, o que a gente faz? A gente passa um mês falando sobre a oferta. E aí vai. E aí sabe o que acontece? No mês seguinte, as ofertas melhoram. Se a igreja está precisando falar, está precisando que as pessoas se envolvam mais, o que a gente faz? E fala um mês sobre o envolvimento na igreja. E aí no mês seguinte, o que acontece? Muita gente se envolve. Mas sabe qual é o problema disso? O problema disso é que no terceiro mês, aquele envolvimento, no terceiro mês, aquelas ofertas, e aí a gente tem que começar a ficar falando, sabe o que é? E aí sabe o que a gente tem que começar a fazer?
Começar a gerar agitação de novo, para ver se a pessoa fica agitada. Tem que gerar excitação, para ver se todo mundo fica excitado, e vai fazendo. Mas isso não produz vida. O que vai gerar uma vida duradoura para você, o que vai trazer uma vida com sentido, o que vai trazer uma vida de paz, uma vida plena, uma vida longe das frustrações interiores, longe das crises interiores, não é o seu esforço, mas é Deus vindo sobre você e gerando de fato vida, porque quem pode gerar a vida não é outro senão o Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Se eu agir, eu não farei ossos secos reviverem, porque eu não posso, mas se o Senhor agir, eles podem, porque tu és o soberano, Senhor. Agora, para eu viver uma vida de renovação, eu preciso entender os meus problemas. Eu preciso saber que só Deus é capaz de me renovar, mas eu preciso entender a forma que Deus me renova. Você já percebeu como é que Deus renova? Você já percebeu qual foi o método de Deus? E aí eu convido você a olhar comigo o versículo 4, 5 e 6. Olha só o que diz. Então ele me disse, Deus disse para o profeta: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os colocarei em pele. Porei o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí a gente chega no versículo 7 e 8, que ele diz: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir o Senhor me disse: profetiza o espírito. E ele vai profetizar então o espírito, né? Isso aí está lá no versículo 10, e no versículo 9 e no versículo 10, mas olha só o que diz o versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito de Deus entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Vocês percebem como é que Deus vai trabalhar aqui? A primeira forma, eu preciso recapitular e voltar alguns pontos da semana passada. A forma que Deus usa para gerar avivamento no meio do povo é através do quê? Palavra. Ele olha para o profeta e diz: profetiza, fala para esses ossos. E aí profetizar aqui, gente, é mais do que... Nós estamos acostumados com o conceito de profecia, que não cumpre tudo que é profecia. Se alguém chega para você e pergunta: na sua igreja tem profecia? Eu não sei se você sabe, mas aqui na igreja, todo santo domingo tem profecia. Porque o que a gente acredita que é profecia, gente? Profecia tem a ver com aqueles aspectos de revelar o futuro, lá pode ter, de vez em quando profecia será isso. Mas sempre profecia é nós voltarmos para a palavra de Deus e falarmos a palavra de Deus para quem ouve. Profecia é nós falarmos o que Deus disse e o que Ele quer que nós façamos. Então Deus está olhando aqui para o profeta e está dizendo: a vida virá sobre esse povo mediante a profecia, mediante a palavra de Deus. O povo será restaurado quando houver gente pregando. Porque eu não sei se você lembra lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando diz: o meu povo morre por falta de conhecimento. E por que o povo está morrendo por falta de conhecimento? Porque os sacerdotes desprezaram a palavra de Deus. Sabe por que o povo de Oséias está morrendo? Porque não tem quem pregue a palavra de Deus. E aqui no livro de Ezequiel, Deus está dizendo: esse povo será restaurado por meio da palavra. Então pregue a palavra. O vale de ossos secos é o símbolo do que a nação de Israel é. Quando Deus está dizendo: profetizam para esses ossos secos, o que Deus quer dizer é: você já pregou, Ezequiel, para esse povo, mas eles não ouviram você. Volte lá e pregue, porque é assim que eles serão vivos novamente. E aí o profeta chega para os ossos e começa a dizer: então, Deus falou aí para vocês se juntarem.
E aí começa a ouvir um som como de um chocalho. E imagina a cena, gente. Você está lá no vale, e aí começa um grande barulho, está vindo cada osso juntando no seu osso. Aí depois desse osso vem os tendões, aí dos tendões já começa a crescer carne, aí cresce carne, tudo é coberto de pele, e está tudo lá prontinho. Isso é uma cena para a gente sair correndo e não voltar mais. Que coisa louca! Que trem doido, imagina lá, até pouquinho era um vale de ossos secos, agora é um bando de homens, um bando de cadáveres. Porque o que estava faltando neles? O Espírito. E aí Deus olha para eles e diz o quê? Profetiza o Espírito. E você reparou como é que lá no versículo 10, no versículo 9, como é que ele profetiza o Espírito? A seguir ele me diz, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, venha desde os quatro cantos, ó Espírito. Gente, você já reparou o que Deus está falando para o profeta aqui? Ele está falando o seguinte, esse vale de ossos secos, o negócio está tão ruim, que isso só vai ser ressuscitado se vier Espírito dos quatro cantos da terra. O tempo está tão ruim, que se vier Espírito só de um canto não dá, precisa vir Espírito de onde houver lado que venha Espírito sobre esse povo. E aí Deus está dizendo que o que Ele vai fazer é que Ele próprio vai usar, Ele próprio vai ser um agente dessa vida, não é? Porque eu não sei se você se lembra, mas lá no livro de Gênesis, quando vai falar da criação, o que aconteceu na hora da criação? Deus pegou o barro, formou lá um boneco de barro, e lá o boneco estava prontinho. Só que esse boneco faltava o que para ele? Vida, Espírito. E aí o que Deus fez? Soprou nas narinas daquele boneco e ele passou a ser alma vivente. O que define a nossa vida é se nós temos o sopro de Deus em nós ou não. O que define a nossa vida espiritual é se nós temos o sopro de Deus em nossas vidas ou não. O que define é se há Deus morando em nós, e aí o Deus Espírito Santo habitando em nós ou não. O que define se nós temos vida ou não é o quanto nós estamos cheios do Espírito Santo ou não, porque sem o Espírito de Deus não há vida em nós. E eu não sei se você reparou, quando o Espírito vem sobre o povo, sobre aquele vale de ossos secos lá, eles ressuscitam, e eles formam o quê? Um grande exército. Perceba, Deus não estava ressuscitando um povo, simplesmente. Deus não estava ressuscitando um bando de homens e mulheres, simplesmente. O que Deus estava ressuscitando ali? Um grande exército. E aí esse detalhe é interessante. Quem estava morto e recebeu a vida de Deus, vive agora como um grande exército que bate continência para o Senhor e pergunta: o que o Senhor quer que nós façamos? Sabe o que isso quer dizer? Gente que foi renovado pela palavra e recebeu o Espírito Santo de Deus, é gente que agora vive segundo as ordens do nosso general, que vive para obedecer ao Senhor, que vive para fazer a vontade dele. Ou nas palavras do apóstolo Paulo no Antigo Testamento, agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, porque a vida que eu tenho em mim não foi uma vida produzida por mim, mas é a vida de Deus. Sabe por que nós obedecemos a Deus, gente? Porque nós entendemos que quem nos deu vida foi Ele. Nós não merecíamos, nós não conseguiríamos produzir vida em nós mesmos, mas foi Deus que nos encontrou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e agora, uma vez que nós temos vida, nós não vivemos para nós, mas nós vivemos a nossa vida para Deus. Nós buscamos a nossa estrutura na profecia, na palavra de Deus. Nós buscamos o que nós precisamos saber na palavra de Deus. O que nós fazemos fora de nós vem da palavra de Deus. Agora tem um detalhe: a palavra fora de nós não muda nada, mas é a palavra dentro de nós que nos transforma de uma vez por todas. E aí eu pergunto para você: como a palavra entra em nós?
E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe como é que conversões acontecem? Gente, lê a Bíblia, seja sincero. Ler a Bíblia qualquer um pode ler, é ou não é? Gente, a Bíblia está disponível em tantas linguagens que eu não faço ideia. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, está disponível em tantos formatos que talvez a gente não consiga contar. A gente carrega a Bíblia no celular, a gente carrega a Bíblia debaixo do braço, a gente carrega a Bíblia de tantas formas. A Bíblia está no data show, a Bíblia está onde você for, tem lá a Bíblia. Mas se todo mundo lê a Bíblia, por que nem todo mundo se converte? Se todo mundo lê a Bíblia, por que nem todo mundo crê? Sabe por quê? Porque quem pega essa Bíblia, quem pega essa pregação que eu estou proferindo aqui para você e faz essa pregação fazer sentido aos seus ouvidos e ao seu coração, sabe quem é? O Espírito Santo. Sabe quem faz a gente crer em Jesus? É o Espírito Santo. Sabe quem faz a gente se entregar para Jesus? É o Espírito Santo, é o Espírito vindo aos nossos corações e aplicando a palavra dele na nossa vida. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas de repente a gente está lendo um texto que nós já lemos dezenas de vezes, mas de repente você para naquele texto e parece que aquele texto clareou, você entendeu algo que até então você não tinha entendido. Já aconteceu isso com você? Você fala, gente, mas eu li isso aqui, nunca tinha entendido isso. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito Santo aplicando a palavra no seu coração. Isso é o Espírito Santo querendo que aquela palavra faça sentido. Porque a palavra de Deus, ela precisa entrar pelos nossos ouvidos, ela precisa descer ao nosso coração, e ela precisa mudar a nossa prática. A palavra de Deus, ela não é simplesmente para ser ouvida, ser entendida como um livro de estudos, mas a palavra de Deus é o que transforma a nossa vida, é a direção, é a vontade de Deus, e que nos faz crer na palavra de Deus dessa forma não é outro senão o Espírito Santo. É por isso que a minha oração enquanto eu prego, eu vou fazendo algumas orações, a minha oração é: Espírito Santo de Deus, pega essa palavra e aplica no coração dos meus irmãos, de modo que eles sejam transformados, de modo que as nossas práticas sejam mudadas, de modo que isso aqui não seja simplesmente uma palestra, mas isso aqui seja a revelação do Senhor, de modo que isso aqui não seja um momento em que nós estamos pacificamente ouvindo, mas seja um tempo em que o Senhor está nos confrontando, nos confortando e mudando coisas que nós devemos mudar em nós. Mas sabe quem convence você a mudar? Sabe quem me convence a mudar? É o Espírito Santo. Então, voltamos àquela questão. Sabe por que muitas vezes nós não mudamos? Porque às vezes a gente só está empolgado, porque às vezes a gente só está maravilhado. Mas para nós mudarmos de fato, precisa do Espírito Santo aplicar a palavra dentro do nosso coração. Por isso que a minha oração nesse momento é: vem Espírito Santo e ajuda-nos a entender essa palavra. Vem Espírito Santo e nos convença dos nossos pecados. Vem Espírito Santo, nos dê força para não sermos simplesmente empolgados, mas para sermos transformados e sermos discípulos de Jesus, como um grande exército do Deus Pai. Porque é isso que nós precisamos ser, é isso que fará sentido da nossa vida. Agora, você já reparou qual é o resultado do renovo? Já reparou o que acontece com gente renovada? Isso está aí do verso 11 até o verso 14, quando o texto nos diz, verso 11 e 14: Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra.
Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Um povo que estava triste, desanimado, sem esperança, quando recebe o toque de Deus e recebe o Espírito, como é que esse povo se torna? Esse povo vai se tornar um povo vivo, um povo esperançoso, um povo que sabe que Deus é vivo e age. Um povo que sabe que as promessas de Deus se cumprem. Ele falou e Ele faz. O povo desse momento está se sentindo morto, com o pé na cova. E sabe o que eu acho interessante? É que às vezes esse é o nosso sentimento. Às vezes a gente se sente morto. Não, minha família não dá. Não, minha vida não dá mais. Não, minha saúde não dá. Não, minha vida espiritual, eu fui bom lá em 1910, mas agora não tem mais jeito. Sabe o que Deus está dizendo? Que venha sobre vocês o Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na minha terra. Vocês serão novamente um povo forte, que terão terra, que terão um templo, que terão um lugar para me adorar. O resultado de um povo reavivado é um povo vivo, forte, renovado, com novas perspectivas, marchando, seguindo o Senhor para onde o Senhor quer ir. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Você que está acompanhando essa série de pregações desde o primeiro domingo com o pastor Tiago. Desde o primeiro domingo nós falamos que esse texto seria meditação na história de quem mesmo? A gente falou que tinha um personagem que ia dirigir essa nossa meditação. Lembra ou não? Nós falamos. E a gente leu os outros 3 domingos, a gente só leu nesse livro. Esdras. Nós falamos que esse texto seria uma meditação sobre o livro de Esdras. Mas por que eu não falei de Esdras até agora e a gente já está chegando no final da mensagem? Sabe por que eu não falei de Esdras até agora? Porque essa profecia de Ezequiel 37, ela não vai se cumprir na sua vida. Amém? Sabe por que ela não vai se cumprir na sua vida? Porque essa profecia já foi cumprida. Ué, quando que essa profecia foi cumprida? Vou dizer para vocês quando que essa profecia foi cumprida. O Esdras, ele voltou, ele saiu da Babilônia e voltou para Israel para fazer o quê? O que o Esdras veio fazer em Israel? Quem lembra? Ele veio trabalhar na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo e na reconstrução do povo. E você sabe o que foi que Esdras fez? Não precisa abrir, só preste atenção comigo. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 2 e 3, diz o seguinte: assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, de mulheres e de todos que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente à praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. Aí a gente vai lá para o versículo 8. Leiam o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Aí a gente vai lá para o versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham, preparado para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que foram explicadas. Aí a gente vai lá para o capítulo 9, versículo 1 a 3. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, de 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Sabe o que aconteceu? Um dia, Esdras chegou para um vale de ossos secos, um povo pequeno, que tinha se esquecido das promessas do Senhor. E desde as 7 horas da manhã até o meio-dia, o que Esdras fez? Leu a Bíblia para eles.
E depois que Esdras leu a Bíblia, o que aconteceu naquele vale de ossos secos? Eles começaram a reconhecer os seus pecados. Sabe o que é isso? O Espírito Santo começou a aplicar a palavra dentro do coração daquele povo. Depois que aquele povo começou a ter palavra aplicada dentro do coração deles, o que aconteceu? Eles levantaram dos seus lugares, leram a Bíblia por mais 3 horas e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo: agora nós entendemos o que Deus quer de nós. Nós reconhecemos que até agora nós não estávamos fazendo a vontade de Deus, mas daqui para frente o que nós queremos é ser um grande exército de Deus, da palavra do Senhor sendo aplicada nos corações por meio do Espírito. Foi o que restaurou a nação de Israel. A nação voltou, o templo foi reconstruído, eles continuaram adorando a Deus. Mas e sobre as nossas vidas, o que resta para nós hoje aqui? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem quer. Talvez você não verá um exército de ossos secos ressuscitando, mas Jesus está presente aqui para dar vida a todo aquele que Ele quer. Jesus está aqui como o Pai ressuscitou os mortos lá no vale de ossos secos, como o Pai ressuscitou o povo de Israel. Jesus está aqui para trazer vida novamente aos nossos corações. E sabe como que essa vida vem? Essa vida vem quando o Espírito Santo nos enche. Essa vida vem quando o Espírito Santo passa a morar nos nossos corações. Se você não tem certeza que o Espírito Santo mora em você, eu quero convidar você a fazer uma oração agora. Espírito Santo, venha morar dentro do meu coração, porque eu quero ser parte do povo de Deus. Se você sabe que o Espírito Santo mora no seu coração, mas não sente o Espírito Santo agindo, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nessa noite e dizer: Espírito Santo, reacenda a sua chama em mim, porque eu não quero viver como um morto, mas eu quero ser vivo diante do Senhor. Eu quero ser vivo diante do Senhor. Ah, mas está muito difícil na minha vida. Pois Deus tem vento dos 4 cantos para vir sobre você, para ressuscitar aquele que morreu. Pois Deus tem vento dos 4 cantos para vir sobre você e transformar a sua casa, e transformar a sua família, e transformar o seu trabalho, e transformar a sua vida espiritual. Deus tem vida para nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que não conhece isso, você que não sabe o que é isso que eu estou falando, quer experimentar isso, eu quero convidar você a orar ao Senhor e dizer: Espírito Santo, vem. Você que já soube o que é isso, olha, eu já tive momentos que eu estava avivado e vivo do jeito que você está falando aí. Eu quero convidar você a orar e dizer: renova, Senhor, renova, porque eu preciso de ti. Você que está cheio, eu quero convidar você a orar comigo e dizer: Espírito Santo, vem e transborda sobre os nossos corações. Quero convidar você a colocar sua mão no seu coração nesse momento. E você sabe qual é a área da sua vida que está como um vale de ossos secos. E eu quero convidar você a pedir ao Senhor especificamente por essa área. Senhor, o Senhor sabe que nós estamos mortos em tal área. A minha vida familiar, a minha vida espiritual, não tenho sentido mais o Senhor junto comigo. Não perca essa oportunidade de buscar o avivamento do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está aqui hoje para soprar sobre a sua vida. Não saia daqui morto, mas saia daqui com a vida que o Espírito Santo quer trazer para você. Se você conhece essa canção, canta com a gente. Mas se você não conhece, só ora dizendo: Senhor, sopra na minha vida, sopra a vida do Senhor sobre nós. Ressuscita esse vale de ossos secos. Amém? Cante conosco. Sopra, Espírito.
A gente está clamando muito antes da série começar. A série é uma resposta de oração. E hoje nós estávamos aqui no salão clamando ao Senhor antes do culto. E quem esteve presente, a presença de Deus, o quebrantamento. E a nossa oração foram lágrimas a Jesus. E a nossa oração foi: Senhor, a sua palavra é semente. E o nosso solo é terra que tem recebido a melhor semente que existe. Nós queremos uma colheita, queremos colher vida. Nós temos fome e sede de Deus. E nesta noite é sua oportunidade de clamar ao Senhor, dizendo: Deus, eu tenho fome do Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu quero do Senhor, eu quero uma porção nova, eu não quero ser aquela pessoa que eu fui antes, eu não quero viver o que eu vivi antes, porque a palavra diz que Deus tem novidade de vida. Há novidade de vida para você, a novidade de vida para a sua história, para o seu ministério, para a sua família. Hoje é dia de vida, de ressurreição. Saia do seu segundo, saia do seu segundo. Deus te chama a vida, Deus te chama a vida. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida da tua casa, receba a vida do teu povo, receba a vida do teu ministério, receba a vida do teu trabalho. Leva a chaga, leva a sua cheia, em nome de Jesus. Receba a vida, receba a vida, receba a feche os seus olhos. É hora de nós clamarmos ao Senhor. O império da morte não tem poder sobre a igreja. O Evangelho nos ensina: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Jesus triunfou sobre a morte. Nenhum sepulcro pode deter a igreja. Não há morte que detenha a igreja de Jesus. Então levante a sua voz em oração nesta noite. Existem pessoas aqui, há uma palavra do Senhor. Você está buscando pela sua família. E alguns até disseram que já estão cansados, porque você está vindo buscar para levar para a sua família. Você busca e leva para a sua família, e a sua família continua morta. São vales e vales e mais vales de ossos. São ossos e ossos e mais ossos. Deus vai soltar vida. Você não está tendo vida nem para você mais. Você está cansado. Você está desistindo de buscar pela sua família. Mas nesta noite a vida de Deus para você. O Senhor disse através do profeta: eu abrirei as vossas sepulturas. Mas Deus só abre sepultura quando há primeiro ressurreição. Deus primeiro sopra vida. É no lugar da tua morte que Deus vai te dar vida. É no meio da tua família que o Senhor vai te dar vida. Então levante as suas mãos aí onde você está. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque eu entendo que esse é o clamor da igreja. Não é de uma minoria, somos todos clamando ao nosso Pai. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus disse que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não dando serpente ao filho quando ele pede peixe, não dando pedra quando ele pede pão, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem.
Então, em nome de Jesus Cristo, nós ousamos entrar diante dos átrios do Senhor e clamar agora pelo presente dos céus, pelo presente da sua paternidade, ó Deus. Nós queremos o Espírito, Senhor. Nós precisamos do Espírito, Pai. Ah, Senhor, a fome e sede em nós. E nesta hora, como igreja, nós clamamos: dá-nos o Teu Espírito. Dá-nos o Teu Espírito. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Porque somente o Teu Espírito pode produzir vida. Somente o Teu Espírito pode acessar a nossa alma intimamente, produzindo cura, produzindo libertação, convencendo-nos dos nossos pecados, trazendo sobre nós este perdão, esta graça que elimina a culpa, que afasta o medo. Então, nesta noite, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre esta igreja, derrama o Teu Espírito sobre os corações aflitos, derrama o Teu Espírito sobre aquele que está cansado, derrama o Teu Espírito sobre aquele que está fraco, derrama o Teu Espírito sobre aquele que não consegue mais crer, derrama o Teu Espírito sobre aquele que tem dentro de casa um vale de ossos secos, derrama o Teu Espírito sobre este casal que está, Senhor, em dificuldades, derrama o Teu Espírito sobre este líder, sobre este ministro, sobre, Senhor, este obreiro, este líder que está cansado, está entristecido. Traz uma renovação sobre nós hoje, Senhor, sobre o vale de ossos secos, sobre as regiões áridas da nossa vida, sobre os lugares mortificados. Envia vida, ó Espírito. Sopra agora o Teu Espírito, Senhor. Um novo fôlego. Um novo fôlego. É o próprio Deus partilhando da sua vida. Partilha agora, Senhor, da Tua vida conosco. Sopra o Teu Espírito. Sopra a Tua vida. Afasta toda morte. Liga agora cada osso. Liga os tendões. Liga os músculos da pele. Levanta o Teu exército nesta casa, Senhor. Em nome de Jesus. No lugar da morte haja vida. No lugar da morte haja vida. Em nome de Jesus. Onde está, ó morte, a Tua vitória? Onde está, ó morte, a Tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Oh Senhor, dá a Tua vida neste lugar. Dá a Tua vida a esta comunidade, a estas famílias aqui representadas. Todo o domínio da morte, do pecado, seja vencido agora pela presença do nosso Cristo, que triunfou sobre a cruz do Calvário, que abriu as portas da morte, que triunfou levando todos os poderes em seu desfile de honra. Aquele que a morte não resistiu, aquele que o sepulcro não segurou. É pela presença do Cristo vivo que nós ministramos a Tua vida neste lugar. Em nome de Jesus. E que não seja empolgação, que não sejam emoções, seja vida, seja